Então eu narrei essa história do Éden um pouco para você entender, Obedax Prau, né? Porque depois que Deus agora fez o sacrifício, pegou aquele carneiro, matou, e ele purificou ele com sangue, tem uma expressão simbólica em sangue de Cristo, e tirou eles de lá, botou um anjo com a espada flamejante para que ninguém achasse o caminho da árvore da vida. Obedax Prau, né? Então, por isso que nem a terra hoje ninguém fala sobre isso. Ninguém mais conta isso, porque Deus escondeu. E tudo que Deus esconde, ninguém acha. Ebedax, ainda mais que está guardado pelo anjo com a espada flamejante. Eu acredito que muitos até tentaram chegar lá, mas não está comentando, né? Mas eu acredito que eu estudei isso na profundidade e deu um parecer que aquelas ilhas Deus permitiu ficar submerso, o mar cobriu e está submergido dali. Talvez algum navio que tenta se aproximar de alguma coisa, Deus deve estar matado, fazer afundar aquela coisa toda. Essa é uma realidade. Obedax Pro, então, é como se fosse uma expressão simbólica, como o Triângulo das Bermudas. Você já ouviu falar nisso? Que muitos navios se afundam ali, é um mistério que tem por ali, é Obedax Pro, né? Só para você entender, né? Uma comparação muito longe, mas tem algum significado. Obedax Pro, probidade, por causa das pedras. E pedra também representa na figura de Deus, né? Então vamos voltar aqui. Então quer dizer, depois que houve isso, aí agora não tem como ninguém chegar às alturas sem primeiro descer, sem primeiro, não é verdade? Quando Deus fala ali da Torre de Babel, vamos entrar na mensagem agora, quando Deus falou que é para ele espalhar sobre toda a terra, e Paulo narra lá na frente que nós somos figurados como plantação, lavoura de Deus, ou até, não é verdade, depois ele citou até como edifício, mas num sentido de ajuste, mas conhecemos essa história que tem também a respeito dos alicerces, que não vamos entrar aí, né? Que também é muito interessante essa história. Ebedax Pro, então, e ali como a lavoura, aí poderia falar da história, né, da parábola do semeador, né? Aí quando ele saiu para semear, tem muita gente que aplica dizendo que saiu ao campo, né? Para semear. Peraí, se saiu ao campo? Não, mano. Não saiu ao campo como a gente coloca ao dia de hoje, que tá lá as pessoas prostituindo, cheirando, bebendo, no baile funk, no forró, e saiu ao campo. Como é que tu vai achar boa terra lá? Aí eu te pergunto, como é que tu acha boa terra num negócio desse? Então tem alguma coisa errada aí, na verdade? Então não é o campo ali representando o mundo para você semear, não. Não que esteja errado. Espera aí, vamos botar as coisas certas, não é verdade? Então quando saiu ao campo para semear ali, é claro que eu supondo que eu moro na fazenda numa outra área atrás. Então tem a área, na verdade, ali que eu vou plantar, ou hectares ali, supondo de 30, 40, 50 hectares, né? Que é um bom pedaço de terra que tu vai ter que fazer assim para ver lá do outro lado, se ver do outro lado de tanta terra, né? Quando falo de hectares, são medidas muito grandes. Ebedax Pro, né? E ali ele saiu para semear. Então saiu e botando o costume dele de amarrar a sacolinha aqui na cintura, né? Botar aqui assim amarrado e caiu. Algumas sementes caiu à beira do caminho. Caiu. Mas só que aí encontrou ali, na verdade, ali à beira do caminho. As aves do céu veio e comeu. Então tudo aquilo que não é aplicado, preparado, a ave come. Pega a primeira aula. Tudo aquilo que, para nós chegamos na Torre de Babel, isso aqui para chegar lá, eu estou te trazendo um conhecimento aqui profundo. Então tudo aquilo que não é aplicado, ó, semeado, descido, pelo menos em parte aqui assim, na terra, penetrando na terra, as aves vê. E se as aves vê, ela vai querer descer para comer. Não é verdade? E foi o que aconteceu, que representa essa ave ali numa expressão simbólica, como se fosse o próprio diabo. É como aquelas pessoas que não deixam a palavra entrar no coração, pegou ela ouviu na igreja ou tal, alguém fala, é mesmo, é legal, poxa, interessante. Mas aí o coração está fechado, não é verdade? O diabo ouviu que não guardou aquela palavra. Davi chega a dizer, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E por não guardar a palavra no coração, não é verdade? Fica vulnerável. E ficando vulnerável, o diabo está aí. É para isso que também ele vem, né? Não é verdade? E ali o que acontece? Então, e a outra caiu aos pedregais. Está dizendo pedra, pedra. Tem muita gente que não entra porque está com a pedra no coração de dureza, do passado, do pecado, do engano, é murmurado, amargurado. Paulo diz que não tem nenhuma raiz de amargura sobre o vosso coração, né? Porque senão vai tomar, né? Como a árvore toma um território com a sua raiz de terra, e assim a raiz da amargura é sujeita a tomar todo o ser humano, e a ciência ainda diz que essas pessoas são sujeitas até a dar câncer, por isso até uma falta de perdão se cria amargura, etc, etc. Não vamos entrar em mais uma realidade,
comprovado cientificamente, Ebidax pro Aprobidawa, né? E ali, meus irmãos, e ali vai, aí cai o pedregais, vindo com sol, ela não aprofundando, vai morrer também por causa do calor, ninguém regou, né? E depois caiu as espinhais, que pode até nascer, mas tem espinho, que fala de dificuldade, maldição, não é verdade, né? Não é verdade, escassez, e também ela não vai à frente. E fala que caiu agora na boa terra. Aí que está essa expressão, e já vamos chegar lá. Isso aqui é uma pequena introdução para chegar lá na Torre de Babel, para você entender a visão de Deus, a qual Deus me dá, e dá a todos que buscar a Ele, porque as revelações, Deus revela quem Ele quer, abre o entendimento dos olhos de quem Ele quer. E Ele abriu, pela misericórdia de Deus, o meu para entender isso, para fazer uma exegese espiritual. Então, para a glória de Deus ali, então, quer dizer, quando caiu a boa terra, por quê? Porque Ele preparou aquela terra. Ele já tinha preparado, cercado, porque cerca fala de propriedade ou muro, né? Vamos falar por cerca, porque fazenda geralmente é cerca, né? Porque vai gastar muito material, aquela coisa toda, muito dinheiro, então a cerca sai mais em conta. Pelo menos alguém tem que ver que aquela terra já está cercada, alguém é o dono. Então, cerca faz propriedade, reedificação, não é verdade? Ebidax prau, né? Aleluia, não é verdade? E fala de limites. E ali, não é verdade? Então, naquela cerca que está ali dentro, então o terreno é preparado, tirado as pedras, raízes das árvores, o toco que estivesse lá, limpo, pranado e revirado tudo para poder fazer os canteiros, para poder semear. Então vai levar um bom tempo. Então olha quanto tempo, quando as pessoas estão no mundo, que são limpos na escola biodominical, nos cultos e tal, Deus trabalhando na palavra, para poder ali semear numa boa terra. Então você já vê que também tem que levar um tempo, né? Pegar a palavra e ter alguns donzinhos e sair por aí não, e dizer que está pronto, não. Poderia falar de Paulo ali falando sobre que uns estão no leite, outro no mingau, outro, não é verdade? E outros na comida sólida, depois era menino, escorria com menino, sentia com menino, depois você sentia com menino, depois vou acabar com as coisas menino, podia também entrar aí. Então não, então vai preparar para semear, ainda esperar ainda brotar, porque Paulo disse, eu semeei, Gaio regou e Deus deu crescimento para ainda dar o fruto, dependendo se for plantação de empim, né? Se for milharal e outras coisas mais, né? De batata doce, etc. Não é verdade? Ele para colher o fruto. Eminax Pro. Então, quando Deus ali mandou que eles espalhar sobre toda a terra, justamente ali, que é para eles agora, né, se acamar ou acomodar, não é verdade? Porque quando estava no Éden, isso não precisaria, não é verdade? Tanto que lá não fala que Adão e Eva tinham alguma casa lá, a Bíblia não fala, mas estavam lá no Éden, automaticamente que deveria ter, né? São ser humano, aquela coisa toda, de dia e noite, isso já existe aqui embaixo. E Ebidaxora, mas mandou com que eles automaticamente ali, não é verdade, quando espalhasse ali, para poder ali agora, Deus vir agora ali e chamar todos, para botar uma ordem depois do pecado, para poder